Então foram 16 participantes que foram selecionados para participar. E basicamente, né, o Banco Central trouxe lá os testes de 3 grandes blocos, né? Do bloco de privacidade e segurança, do bloco de programabilidade, e tem um terceiro bloco que está em pauta de discussão, mas ainda não foi evoluído, a gente não evoluiu muito, que é o da escalabilidade. Então o Banco Central criou uma rede de blockchain para o sistema financeiro nacional, onde esses 16 participantes se conectaram a essa rede e puderam mintar, né, criar o seu real digital dentro das suas wallets. O teste de programabilidade foi feito através de um smart contract, de um título público federal que o Banco Central criou esse smart contract e deu para os participantes, e foi feito de fato aí o teste dos participantes comprando e vendendo esses títulos públicos contra a Drex dentro das suas carteiras. Esse teste ele foi super bem sucedido, então de fato a gente pôde perceber que a camada de programabilidade ela é super fácil de ser usada e de fato vai trazer uma eficiência bem grande aqui para o mercado financeiro, vai trazer valor para o cliente final. E aonde a gente está agora aqui no momento? A gente está testando então soluções de privacidade e segurança. Então o Banco Central criou a rede usando uma blockchain chamada Hyperledger Bezo para as operações aqui do sistema financeiro nacional, e a blockchain tem por conceito ser uma rede permissionada e aberta. Então logo, né, todas as transações que passam dentro dessa rede, hoje elas estão visíveis para todos os participantes. E você tem alguns requisitos, né, de arquitetura de segurança de informação, como seguir a lei de LGPD, criptografar e proteger as transações que estão acontecendo, que tem que ser seguido. Então hoje um pouco é esse o desafio, tá, Flávio? Então a gente está nesse momento de teste de soluções de privacidade e segurança. Já foram testadas 2 soluções, que de fato essas soluções ela criou essa camada de privacidade e segurança nas transações, mas que no momento ainda não se mostraram escalável, mas são soluções que ainda estão em construção e estão evoluindo, tá? E vão ser testadas mais 2 novas soluções agora aqui no segundo semestre de 2024. E o Banco Central soltou recentemente uma segunda fase. Então, primeira fase, o Banco Central falou, olha, vocês vão entrar aqui dentro de uma rede, vocês vão mintar dinheiro, eu vou dar um smart contract e vocês vão fazer aqui o DVP, né, a troca desse título por dinheiro dentro dessa rede. Agora vocês trazem os casos de uso que vocês querem trabalhar. Aí, eventualmente, então, o Banco Central recebeu os casos de uso dos 16 participantes, está em avaliação ainda, tá, Flávio? Importante dizer. E a ideia é que nesse segundo semestre os 16 participantes trabalhem os seus próprios casos de uso. Tá? Eu acho que no médio prazo a rede do Banco Central ela vai ser uma rede para liquidação de Drex. Não acredito que outros smart contracts vão estar possivelmente nessa rede. Você vai ter outras redes interoperando e se conectando aqui com a rede do Drex por conta do terceiro ponto, que é o da escalabilidade. Se você começa a transacionar vários tipos de smart contracts dentro da mesma rede, muito provavelmente a gente não consegue resolver o terceiro dilema aqui, que é o da escalabilidade, que é um ponto que eu acho que é um desafio ainda, que em algum momento até a gente começar a trabalhar aqui com o Drex para a população final, a gente também precisa testar bastante a questão da escalabilidade, né? Quanto que essa rede vai ter resiliência para aguentar um volume de transação de um Pix, por exemplo. Né? Então, para mim, são esses, assim, de novo, né? Resolver a questão da privacidade, testar modelos de negócio e escalabilidade. Acho que são os 3 principais desafios que a gente vai ter.